Epicteto, a arte de viver. Cuide do seu corpo. Respeite as necessidades do seu corpo. Dê a ele os melhores cuidados para lhe proporcionar saúde e bem-estar. Dê a seu corpo absolutamente tudo de que necessita: alimentação saudável, roupas apropriadas e dignas e uma casa confortável e acolhedora. Não use, porém, como motivo para exibição ou luxo. Evite o sexo casual. Isso pode parecer puritano, mas o tempo comprovou que essa é uma forma de demonstrar respeito por nós mesmos e pelos outros. Sexo não é uma brincadeira, dá origem a consequências muito reais e duradouras, tanto emocionais quanto de ordem prática. Ignorar isso é degradar-se e depreciar o significado dos relacionamentos humanos. Se, no entanto, você conhece alguém que pratica o sexo de forma casual, não tente parecer virtuoso para convencê-lo do seu ponto de vista. Uma vida sexual ativa, inserida num contexto de compromisso pessoal, aumenta a integridade das pessoas envolvidas e é parte de uma vida em expansão. Não defenda sua reputação ou suas intenções. Não tenha medo de agressões verbais ou de críticas. Só os moralmente fracos sentem-se impelidos a se defender ou se explicar aos outros. Deixe que a qualidade de suas ações fale a seu favor. Não podemos controlar as impressões que os outros têm a nosso respeito, e o esforço de fazê-lo só degrada nosso caráter. Assim, se alguém lhe disser que determinada pessoa criticou você, não se dê ao trabalho de apresentar desculpas ou justificativas. Sorria apenas e diga: acho que essa pessoa não conhece todos os meus outros defeitos ou não teria mencionado somente esses. Porte-se com dignidade. Aonde quer que você esteja, comporte-se sempre como uma pessoa digna. O comportamento da maioria das pessoas costuma ser ditado pelo que está acontecendo em torno delas. Mantenha um padrão mais alto. Tenha o cuidado de evitar festas ou jogos em que os excessos irrefletidos são a norma. Se estiver em um acontecimento público, não se afaste um só momento de seus objetivos e ideais. Imite um modelo valioso. Uma das melhores maneiras de aprimorar o seu caráter é encontrar modelos valiosos para imitar. Se você tem a oportunidade de encontrar uma pessoa importante, não fique nervoso. Evoque as características dela que você mais admira e adote suas maneiras, sua linguagem e seu comportamento. Não há nada de falso nisso. Todos trazemos dentro de nós as sementes da grandeza, mas precisamos de uma imagem como um ponto a ser focalizado para que essas sementes germinem. Ao mesmo tempo, você não deve ficar tão mobilizado só porque está diante de uma pessoa de grande mérito. As pessoas são apenas pessoas, seja qual for o seu talento ou sua influência. Exercite a discriminação ao conversar. A presunção e a arrogância são incompatíveis com o caminho de um verdadeiro filósofo. Ninguém aprecia a companhia de um fanfarrão. Não incomode as pessoas com relatos impressionantes de suas façanhas. Ninguém está tão interessado assim em suas histórias e aventuras emocionantes, embora as pessoas possam ouvi-las com paciência para não serem delicadas. Falar com frequência e excessivamente dos próprios feitos é cansativo e pretensioso. Você não precisa ser o palhaço da turma. Também não precisa utilizar outros métodos indelicados para convencer outras pessoas de que é esperto, sofisticado ou agradável. A conversa agressiva, fútil ou exibicionista deve ser completamente evitada. Só faz diminuir a consideração de seus conhecidos por você. Muitas pessoas às vezes procuram dizer coisas picantes para incrementar a conversa ou para embaraçar os outros. Recuse-se a participar desse jogo. Quando as pessoas começarem a soltar comentários inconvenientes e fora de propósito, se possível, afaste-se ou ao menos fique calado e deixe claro que não pretende alimentar esse tipo de conversa. Prefira a satisfação duradoura à gratificação imediata. Deixe que a sua razão predomine. Cultive o hábito da reflexão e da ponderação. Pratique a arte de testar se determinadas coisas são de fato boas ou ruins.
Aprenda a esperar e avaliar em vez de sempre reagir a instintos não disciplinados. A espontaneidade não é uma virtude em si nem por si só. Se existe a promessa de um prazer que o atrai sedutoramente, pare e dê-se algum tempo para refletir antes de se entregar a ele e de forma impulsiva. Da maneira menos passível, examine bem a questão. Será que esse prazer vai trazer apenas um deleite momentâneo ou uma satisfação verdadeira e duradoura? Aprender a distinguir entre emoções baratas e recompensas significativas e duradouras faz grande diferença na nossa qualidade de vida e no tipo de pessoa que nos tornamos. Se depois de ponderar com calma sobre aquele prazer, você se der conta de que ficará arrependido caso se entregue a ele, deixe-o de lado e alegre-se com essa renúncia. Será um triunfo para o aperfeiçoamento de seu caráter e você será fortalecido. Tome posições. Uma vez tendo deliberado e determinado que uma certa linha de ação é a mais sábia, nunca desconsidere seu julgamento. Mantenha-se firme em sua decisão. Existe a possibilidade de outras pessoas compreenderem mal suas intenções e até mesmo desaprovarem sua atitude. Entretanto, se estiver convencido de que está agindo bem, você não tem nada a temer. Tome posições. Não seja covardemente evasivo. Cortesia e lógica, cada uma em seu lugar. Boas maneiras e lógica são coisas diferentes e cada uma tem uma aplicação adequada. A premissa, ou é preto ou é branco, funciona bem numa argumentação isolada, mas nem tanto numa conversa amigável. Da mesma forma, poderia fazer sentido você se servir de uma grande quantidade de comida em um banquete, se estivesse com muita fome, mas não seria bem educado. Quando você estiver à mesa com outras pessoas, tenha consciência não só de quanto seu corpo aprecia as iguarias oferecidas, como da importância das boas maneiras do refinamento pessoal. O aperfeiçoamento de talentos pessoais depende de ser honesto consigo mesmo. Procure saber, em primeiro lugar, quem você é e do que é capaz. Assim, como não se podem criar grandes coisas em um instante, também leva tempo aperfeiçoar nossos talentos e atitudes. Estamos sempre aprendendo, sempre crescendo. É bom aceitar desafios. É dessa forma que progredimos para o nível seguinte de desenvolvimento intelectual, físico ou moral. Ainda assim, não se iluda. Se você tentar ser alguém ou alguma coisa que não é, vai atrofiar seu verdadeiro eu e acabar não desenvolvendo os potenciais em que você teria se destacado naturalmente. Dentro da ordem divina, cada um de nós tem um chamado especial. Escute o seu e siga-o fielmente. Proteja a sua razão. Da mesma maneira que ao andar tomamos cuidado para não pisar em um objeto cortante ou torcer o pé, devemos ter o maior cuidado para não prejudicar de modo algum a nossa mais importante faculdade mental. A vida virtuosa depende antes de tudo da razão. Se você preservar sua razão, ela preservará você. Observe as proporções e a moderação adequadas. Estando vigilantes, podemos impedir a tendência ao excesso. Seus bens devem ser proporcionais às necessidades do seu corpo, assim como o sapato deve se adaptar ao tamanho do pé. Sem treinamento moral, podemos ser levados ao excesso. As pessoas, às vezes, são tentadas a comprar coisas supérfluas, extravagantes e variadas, quando deveriam pensar em utilidade, conforto e durabilidade. Quando caímos, mesmo que ligeiramente, na falta de moderação, corremos o risco de perder o equilíbrio e nos deixarmos levar pelos caprichos. A excelência interior importa mais do que a aparência. As mulheres muitas vezes são cortejadas pelos homens ou avaliadas somente em função da aparência. Lamentavelmente, isso pode fazer uma mulher se sentir muito desvalorizada, o que leva seus talentos interiores a se atrofiarem.
Ela pode se sentir compelida a investir muito tempo e esforço para realçar sua beleza física, distorcendo sua personalidade natural na tentativa de agradar aos outros. É triste constatar que muitas pessoas, tanto mulheres quanto homens, colocam tanta ênfase no culto à aparência e na impressão que causam nos outros. Os que buscam a sabedoria acabam compreendendo que, embora o mundo às vezes nos recompense por motivos errados ou superficiais, a nossa aparência física, a família a que pertencemos, a riqueza que possuímos e assim por diante, o que realmente importa é quem somos em essência e como estamos evoluindo. Cuide mais da mente do que do corpo. Aqueles que são moralmente destreinados gastam tempo demais com os cuidados do corpo. Trate bem dele, mas não se esqueça de que sua principal atenção deve estar centrada no desenvolvimento da razão, porque é através dela que você será capaz de compreender as leis da natureza. O maltratar vem de falsas impressões. Se alguém trata você de forma desrespeitosa ou fala de você com aspereza, lembre-se de que o faz porque acha que tem razão em agir assim. Não é realista esperar que as pessoas vejam você da mesma maneira que você se vê. Se as pessoas chegam a certas conclusões baseando-se em falsas impressões, as lesadas são elas e não você, porque elas é que estão equivocadas. Quando alguém interpreta uma proposição verdadeira como falsa, não é a proposição que é afetada. A pessoa que tem o ponto de vista errado é que se engana e, portanto, se prejudica. A partir do momento em que você compreender isso claramente, será menos provável que se sinta ofendido pelos outros, mesmo que o insultem. Você poderá dizer a si mesmo: parece ser assim para essa pessoa, mas ela está enganada, está agindo sob uma falsa impressão. Tudo tem dois lados. Tudo tem dois lados, depende da forma como você vê a situação. Se, por exemplo, seu irmão ou irmã tratam você mal, não se sinta magoado nem injustiçado, pois você não será capaz de aguentar o peso ou se tornará uma pessoa amarga. Faça o oposto. Procure ver a situação pelo lado dos laços familiares. Em outras palavras, concentre-se no fato de que se trata de seu irmão ou irmã, que vocês cresceram juntos e que, portanto, estão ligados por laços antigos que não podem ser quebrados. Encarando a situação dessa maneira, você a compreenderá melhor e perceberá seu equilíbrio. Pensar com clareza é vital. A vida dedicada à sabedoria é uma vida voltada para a razão. É importante aprender a pensar com clareza. A clareza de pensamento não é uma atividade que acontece por acaso. Exige treinamento específico. É através dela que somos capazes de direcionar corretamente nossa vontade, manter-nos fiéis aos nossos verdadeiros propósitos, descobrir qual é o nosso relacionamento com os outros e os deveres inerentes a esses relacionamentos. Toda pessoa deveria aprender a identificar um raciocínio inconsistente e enganoso. Analise se as inferências são legitimamente derivadas para não tirar conclusões sem fundamento. Por exemplo, observe os seguintes exemplos de lógica imperfeita. Sou mais rico do que você, portanto sou melhor do que você. Deparamos o tempo todo com noções absurdas como essa, completamente falaciosas. A conclusão válida que pode ser tirada é: sou mais rico do que você, portanto possuo mais bens ou dinheiro do que você. Outros exemplos: expresso-me de maneira mais persuasiva do que você, portanto sou melhor do que você, ou sou mais inteligente do que você. Da premissa, só podemos concluir: expresso-me de maneira mais persuasiva do que você, portanto, o que digo produz mais efeito do que você diz. Lembre-se, porém, seu caráter não depende de bens materiais ou de um discurso persuasivo. Dedique-se a compreender bem os mecanismos da clareza de pensamento e você não será ludibriado. Um conhecimento sólido de lógica e das regras para uma argumentação eficaz
será sempre muito útil para você. Beijos de luz e até o próximo vídeo.